programa Plano de Negócios. Eu sou Daniel Schneider e hoje estou entrevistando Carlos Gamboa, ele é sócio-gerente da Fisher Venture Builder. Gamboa, explica pra gente o que é Fisher Venture Builder. A Fisher, ela é o resultado de uma jornada, né, como investidor em Venture Capital de forma profissional e depois como investidor anjo em algumas companhias e mesmo como empreendedor, né? Então, durante um tempo eu persegui, assim como outros, montagem de um fundo de Venture Capital, capital semente, então fazer aquela seleção, né, tradicional de empresas em estágio inicial, ajudá-las, selecioná-las e ir para um estágio final. Só que eu e aí junto com um sócio percebemos que existe uma dificuldade grande, um custo muito grande de fazer essa seleção e depois como nós somos pessoas muito ligadas ao negócio, muito hands-on, até uma dificuldade, né, de contribuir e ser adequadamente recompensado por isso. Então, um esforço muito grande. Porque vocês não eram só investidores, vocês se envolviam muito? A gente se envolve, eu acho que essa é uma parte que a gente trazia muito valor em tudo que eu me envolvi, né? E assim com os meus sócios. Então a gente inverteu um pouco a lógica. A gente falou, vamos então criar empresas, né? Criar fintechs para resolver problemas específicos. Então a Fisher está focada na área de fintechs. Ela é uma criadora, né? uma fábrica, vamos dizer assim, de fintechs. E que aproveita, né, a experiência de uma série de sócios e uma rede ligada a esses sócios, junto com o aporte de conhecimento empreendedor. Então a gente monta um time, traz investidores para as companhias, né, é empreendedor, de certa forma, a gente é fundador de cada uma das companhias que a gente monta e ela vai ganhando uma vida própria, até que um dia ela se separa. Então, deixa eu ver se eu entendi. A Fisher Venture Builder, vocês não estão incubando empresas externas, é tudo empresas que vocês mesmos criaram. Você usou o termo fábrica de fintechs, vocês criam a fintech. Exatamente. Então vocês têm que ter muitas ideias. Acho que a ideia é a coisa mais barata, né? Você conhece bem, a ideia de um processo é a coisa mais barata que tem. A execução e como atacar realmente as ideias que são problemas reais, ou seja, problemas que são dores grandes no mercado, onde existem capital suficiente para que se remunere uma solução e principalmente aqui quando a gente fala de fintech, né, é um mercado que ainda gera muito valor, né? Só que a tecnologia ao longo dos últimos 10 anos ela avançou demais, então gerou um gap aqui entre sistemas ou locais onde existem dores que são resolvidas hoje de forma tradicional, que são remuneradas, porque no todo ainda existe um valor muito grande circulando, mas que poderiam ser muito melhor endereçadas, muito mais, vamos dizer, resolvidas com um viés tecnológico de forma muito mais eficiente. Então a gente traz um pouco dos dois mundos, né? Traz a experiência, a maturidade, e uma rede em que a gente consegue validar muito rapidamente, né, essas propostas com um conhecimento de tecnologia, alguma experiência de empreender mesmo, né? Eu tive um e-commerce, então sofri outro tipo de dor aplicado para soluções financeiras, né? Não diria mercado financeiro, mas soluções financeiras. Então a gente traz conceitos até de e-commerce para coisas onde as pessoas estavam acostumadas a trabalhar com back-office, né? Mas tem uma questão aqui interessante, porque sempre falam em foco, né? Nessa área de empresários falam em foco, então você fala, poxa, a Google fez um produto muito bem até ela se atrever a passar para o segundo, para o terceiro, etc., né? Você pensa na Amazon, que começou estritamente com livros antes e fez isso muito bem, e Facebook se manteve como rede social até que ela começou a expandir para outras áreas. Aqui vocês estão começando com várias empresas em paralelo. Então, como isso, como uma coisa de foco vive com, de repente, ter várias empresas ao mesmo tempo? É uma ótima pergunta e ela tem a ver um pouco até com a delimitação, né? Por que a Fisher é uma fábrica de fintechs? A gente poderia ser uma fábrica de startups. Então, fintech já é uma coisa grande o suficiente, né, para abranger um universo muito variado.
E outra coisa é que, olhando para a fintech, a gente realmente alavanca a experiência dos sócios, né, e mais a nossa rede em cima de um portfólio sinérgico. Então, quando a gente pensa nessa execução, cada empresa tem um time que vive e morre por aquela empresa. Tá? Então, existe uma orientação e uma participação muito ativa dos sócios da ficha, mas existe um time dedicado. Então, existe um executivo para cada uma das empresas? Para cada uma das empresas tem um líder ou um time líder que é co-founder, no fim das contas, então, eles são incentivado sócios, com equity, e em que aquilo, aquele projeto seja relevante o suficiente para ele, para que ele se dedique completamente àquele projeto, né, e faça daquilo a empresa dele, de verdade. E a ficha, ela nasce de um ponto em que ela é muito mais relevante na empresa, e à medida que a empresa evolui, a gente entende que o executivo que está ligado à empresa, ele tem que ter a sua posição protegida, né, e nós vamos trazendo investidores e vamos sendo diluídos ao longo do processo. Então, nós somos muito relevantes no início e continuamos sendo relevantes a um nível estratégico ao longo do processo, mas num nível específico, cada vez menos a empresa depende dos sócios específicos da ficha. Uma empresa que esteja escutando a gente agora e esteja interesse, de certa forma, de ser acelerada pela ficha, de aproveitar todo esse conhecimento, essa experiência, ela pode ou é um grupo privado fechado? Essa é uma boa pergunta. Não é assim que funciona. A gente, diferente, né, a ficha ela tem alguns elementos de aceleradora, de incubadora, mas não é nada disso. E principalmente em relação a uma incubadora, a incubadora é aquela ideia onde vinha uma pessoa com uma ideia muito boa, um pré-produto, e pessoas que entendem de negócios ajudavam a transformar aquilo num negócio. Então não é isso que a gente faz, a gente parte do contrário, a gente determina onde a gente quer atuar, o que a gente quer resolver, e a partir daí a gente vai buscar um empreendedor ou montar um time para resolver aquele problema. Tá? Muito bacana. Agora, conta um pouquinho, são quantas empresas hoje que vocês fabricaram? Olha, a gente começou faz bem pouco tempo, estava vendo isso outro dia, foi em março de 2017, né, então março do ano passado, e de lá para cá a gente lançou uma empresa que está já rodando em estágio inicial, que é a Beaver. A gente tem 3 empresas que estão em estágios variados aí, iniciais de MVP, então são 4 aqui, e mais 2 que estão já em projeto, mas devem ser lançadas só no segundo semestre desse ano. Então, ao todo 6 empresas, 4 a nível já operacional ou pré-operacional. Então, a gente pode passar por cada uma delas, dizer o nome delas e que problema ela vem resolver, só para a gente botar em contexto. De forma bem sintética, né, a gente tem a Beaver, tá? Beaver de Castor. Então, a Beaver é uma plataforma de distribuição de financiamento, de investimento alternativo, que nasceu com um olhar para o mercado imobiliário, onde isso é um grande problema de ligar pessoas que precisam de dinheiro a investidores profissionais. Aqui a gente falando sempre de mercados grandes aqui. Depois a gente tem Eu estou só para entender, eu quero levantar um prédio ou não? Eu quero levantar um prédio e eu preciso de... isso, imagina uma incorporadora. Perfeito. Né, que ela pode ter acesso a capital próprio, a financiamento à construção, a outras fontes de financiamento. Você está criando um mercado primário de incorporação. Eu estou trazendo investidores ou em produtos de dívida ou no equity, né, dessas incorporações. Fantástico. Só que e aqui a gente está falando, até para ficar bem compreendido, de investidores profissionais com incorporadoras de nível médio, né, a grande. Óbvio que no futuro a gente vai tentar democratizar essa plataforma para que você tenha cada vez mais investidores de profissionais qualificados e abranger uma massa maior, e no lado das incorporadoras também cada vez mais, e para quem precisa, né, que é o cara que não tem esse acesso ao capital. Mas o que tem no meio? Né? Você tem uma camada de negociação, de governança, né?
nessas incorporações e a gente agrega uma série de camadas de dados, então um monte de coisas que dão segurança a um investidor qualificado, um investidor profissional e ajudam essa empresa aqui a ter uma estrutura para levantar capital. Tá? Então essa é a Beaver. A gente tem a Mutus, que é uma empresa de distribuição e controle de seguros. Tá? Então, no Brasil, a maior parte dos seguros vendidos são seguro automóvel, que é uma coisa commodity. A Mutus ela ataca outras classes de seguros mais complexos, onde ela faz o processo todo ficar muito mais streamlined, né? Mais direto, né? E ajuda tanto as seguradoras quanto as empresas pequenas e médias aqui a contratarem seguros como seguros de carga, seguros de garantia, seguros de vida em grupo, então seguros especializados, onde essa qualidade da interação ela acaba resultando em menos trabalho, em mais eficiência e menores preços também para melhor risco, melhor controle de risco seguradora, menores preços para o segurado. Aí a gente tem uma outra empresa, o nome a gente está definindo, mas tem lá um codinome. Um codinome para ela. Aquele nome temporário que no final Exato. Fica. É uma empresa que já existe, né? A Mutus, ela hoje como corretora já gera receita, essa outra empresa também já gera receita, mas é uma empresa que vai atuar em serviços financeiros para o setor imobiliário. Né? Se a Beaver, a gente está falando de investimento, né? Essa outra empresa, ela na verdade trata de repasse de financiamentos, cartas, fianças, tudo o que faz com que uma venda de uma unidade ou aluguel de uma unidade tem uma probabilidade maior de se realizar e que o crédito, né, ou garantias não sejam um empecilho para um corretor realizar uma venda. Então, essa é uma outra empresa. E a gente tem uma empresa de crédito em si, crédito ao consumidor, que está nascendo agora, que é a Ali Crédito. Né? E a Ali Crédito, ela resolve ou ataca, né, um problema bem interessante no Brasil, né, onde o crédito ainda é tão caro para as pessoas. Sim, sem dúvida. É um crédito, pode chegar a 3, 5, 6% ao mês, é crédito de... Ou muito mais, né? Eu diria cartão 10, de crédito, 11, 10 ou 11%. Né? Sem contar o crédito para pessoas negativadas, que aí é um absurdo, né? Mas hoje as pessoas ainda são escravizadas pelo crédito. Uma pessoa que entra, você vê isso toda hora, não tem como no pagar, crédito, né? vira uma bola de neve, né? E para quem tem uma qualidade de crédito boa, um bom pagador, ele não tem um diferencial. Tá? Quando vai numa agência de um banco, né, ele não tem, se eu e você somos aprovados, ele não tem uma taxa menor, ou se você tem um crédito melhor que o meu, a gente tem a mesma taxa. Então, o que é um absurdo também, o tal do cadastro positivo não existe. O risco deveria, se o meu risco é menor, deveria descer o custo. Deveria se adequar, etc. Então, a Ali Crédito vai por essa linha em proporcionar às pessoas uma diferenciação para quem efetivamente... Ou seja, aquela pessoa que é honesta, correta e paga em dia, ela não tem que financiar outra Exatamente. E aí tem uma série de outras coisas ligadas a como usar a tecnologia para fazer isso e como fazer essa diferenciação. Né? Então, e cada empresa dessas aí, ela tem a Beaver, né, o Castor, a Ali Crédito, é crédito logo ali, mas aí a gente associou um mascotezinho para ela, a gente brinca que domesticou um jacaré, né, um alligator. A Mutus tem uma vaquinha, né, a nossa outra empresa tem um caracolzinho. E com isso, né, a gente percebeu que a gente estava montando um zoológico. Agora, a gente conversou de trazer uma das empresas da Fischer Builder hoje para poder conversar com ela e entender o outro lado de como está se sentindo a empresa com esse modelo de trabalho. Quem a gente vai conhecer hoje? Então, acho que um caso bem interessante é a própria Ali Crédito, até porque ela está vindo ao mercado agora. Né? E o Bruno Reis, que é nosso sócio na Fischer, ele é dedicado a Ali. Dedicado a Ali. Então, ele trouxe para a Fischer, né, todo o conhecimento de ter mexido, de ter montado uma operação de crédito, de ter atuado com inteligência de dados para a montagem desse projeto. Então, é um projeto conjunto, né, nosso, Fischer, um empreendedor e sócio nosso, então realmente dentro da nossa rede, é o Bruno, e ele é o cara para Ali.
Agora, uma última pergunta antes da gente ir para os comerciais e conhecer o Bruno. Quantas empresas vão ter a Fischer Builder daqui a 5 anos? Olha, esse é um dos nossos maiores desafios, né? Então a gente pensa que o começo de uma Venture Builder, o 0 a 100, a gente chega a 6 projetos, 6 empresas com alguma velocidade, mas depois esse zoológico aí ele dá trabalho, né? Então a gente imagina que vai crescer numa taxa de uma, no máximo 2 empresas por semestre, que já é demais. Sim, é mas sempre tendendo a você ter um aumento. Até porque é muito difícil achar gente boa para Eu acho que gente boa no mercado existe demais, tá? Mas aí tem um detalhe aqui, que é parte do filtro, né? Não basta ser uma pessoa boa, bom profissional, ela tem que ter um espírito empreendedor e tem que ter um fit com esse ecossistema que a gente está montando. Vocês pretendem internacionalizar as empresas do Fischer Builder? A ideia é que elas sejam brasileiras? Não, com certeza. Todas as dores que a gente ataca, elas têm uma origem, né, no mercado brasileiro ou são coisas que se relacionam ao nosso mercado, mas não são jabuticabas, né? A gente sempre pensa em que isso possa ser internacionalizado. Ou faça sentido para uma empresa estrangeira atuar no Brasil, ou seja, tem um fit direto com um modelo de negócio global. Gostaria de agradecer aqui nosso convidado por ter vindo ao nosso estúdio para essa gravação e a todos vocês ouvintes na rádio e na internet. Para vocês que têm perguntas, enviem para produção.planodenegócios@megabrasil.com.br. Estaremos felizes de trazer nosso convidado aqui de novo para responder às suas perguntas. Muito obrigado a todos e até semana que vem.